Fala, minha gente! JB Mais de hoje recebendo o Vini Pereira, que é jornalista do canal Central Arabão. Me corri se eu estiver errado. E também comentarista no canal Gold. Eles têm uma parceria lá que é muito bacana. Já deixo aqui o convite, vai lá acompanhá-los. Mas você, gremista, sabe porque eu tô aqui, porque Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e onde tem algum gremista só se fala nisso. Gustavo Cuejar, próximo de ser reforço do Grêmio. Vini, você acompanha o Campeonato Árabe e a pergunta que eu tenho que te fazer é: como é que tá o Cuejar? Beleza, obrigado aí pelo convite. Como você bem falou, a gente está lá no Central do Arabão e no canal Gold. Então vamos lá falar de Gustavo Cuejar, que está bem encaminhado aí para o Grêmio. Ele chega, eu vou dar todo o contexto aqui do Cuejar, só para a galera entender como é que ele chega no Al-Shabaab e até entender por que ele está saindo. Ele chega em julho de 2023, vindo do Al Hilal, onde ele tinha sido tricampeão, onde ele é ídolo. Ele chega ao Al-Shabaab já com essa carga, com essa pressão. Ele começa a temporada como titular e assim segue com os três técnicos que tem ali na primeira parte do campeonato, porque o Al-Shabaab passou por alguns problemas internos e aí teve troca de técnico. Ele foi titular com todos eles, com o Igor Biscam, Marcel Keiser, com o Brau. Em janeiro de 2024, o Vitor Pereira chega e ele continua com essa titularidade, ele segue com essa titularidade, mas ao longo da temporada ele vai tendo um declínio físico ali, eu acredito que esteja relacionado à idade dele. O Gustavo Cuejar não é o mesmo que chegou na Arábia Saudita quando saiu do Flamengo, e não vai ser porque a idade está chegando, ele já tem 31 anos, e é natural que isso aconteça. Ele vai tendo essas oscilações ao longo da temporada, a torcida começa a ficar de olho ali no desempenho dele, algum tipo de cobrança. Começa a nova temporada, 2024-2025, e o Vitor Pereira começa a utilizá-lo como zagueiro. Ele recua o Cuejar para ele usar todos os estrangeiros que ele tem à disposição. Ele acaba recuando o Christian Guanca também, que é um jogador que voltou para o Al-Shabaab nessa temporada, para jogar mais como um volante. Então o Cuejar ele é recuado para a zaga, para ele poder utilizar o Cuejar. O Cuejar segue com esse status de titular. Então, apesar de estar jogando uma posição diferente, ele se mantém como titular. Ele joga em alguns jogos como volante ainda, quando o Vitor tem outro zagueiro para usar, para ter ali para poder utilizar, ou quando o Guanca não poderia jogar, ele vai para a volância, mas a maior parte ele acaba jogando como zagueiro, joga bem, mas novamente ele continua com as oscilações que ele já tinha na temporada anterior. E aí a comissão técnica começa a estudar nomes para reforçar a posição de estrangeiro, porque lá na Arábia Saudita tem um limite de estrangeiro, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas há um limite de 8 estrangeiros com qualquer idade, 2 nascidos em 2003 ou depois. Então, para entrar um estrangeiro novo, outro tem que sair, e cogitou-se reforçar essa posição de volante, e o nome do Cuejar era quem sairia para reforçar essa posição. No meio do caminho, o Vitor Pereira, que estava participando desse planejamento para 2025, acabou indo para a Premier League, e aí chegou um novo técnico, que é o Fatih Terim, um turco, e o que se falava é que ele iria avaliar o Cuejar para aí sim decidir se iriam ao mercado buscar os nomes que eles tinham em mente, que era Leandro Paredes, Marlon Freitas do Botafogo, Lemina do Wolverhampton. E ele iria avaliar se o Cuejar continuaria, para aí sim ir buscar esses nomes no mercado. Nos 2 primeiros jogos do técnico, o Cuejar fica no banco. Então foi o principal indicativo de que ele estava saindo do clube. O Cuejar, ele recebeu 2 propostas, uma da Arábia Saudita e uma dos Emirados Árabes, acabou recusando as duas, e em janeiro, quando se abriu a janela, começou as negociações com o Fluminense e também com o Grêmio, e aí, enfim, ele está encaminhado com o Grêmio. Ele, enfim, para resumir um pouco de como chega o Cuejar, ele é um jogador que está em declínio físico por causa da idade, mas ele não é um jogador que teve muitos problemas com lesão. Ele teve uma lesão no final de setembro que se estendeu a recuperação até um começo de novembro, mas se você pega o histórico do Cuejar, de Al Hilal e Al Shabaab, não teve tantas lesões que tiravam ele de partidas importantes. Enfim, ele teve essa muscular no Al Shabaab, que ele ficou quase 2 meses aí afastado, mas não é uma lesão, não faz parte do histórico dele ter tantas lesões. Então é um jogador que, nessa parte de lesão, acho que a torcida não tem que se preocupar. A grande questão está no físico dele, porque ele está envelhecendo, e é claro que o físico, que é parte principal ali das características dele, está em declínio, mas é relacionado à idade. A parte técnica continua ainda com bastante qualidade, e eu acho que ele tem muito a entregar nesse sentido. Então, essa é a principal novidade que eu acho que tu tá nos trazendo. O jogador
O clube queria que o jogador saísse porque claramente ele não rendeu o esperado lá. Dá pra dizer isso? Dá para dizer que o clube estava querendo reforçar essa posição ali de volante, olhava para o mercado, isso já vinha da janela anterior, tá? Já se falava de uma eventual saída do Cuejá para reforçar com um estrangeiro de melhor qualidade na visão dele, e aí é importante entender qual o contexto do futebol saudita no momento. O futebol saudita está trazendo grandes estrelas, a liga traz grandes jogadores para vários times. A gente está falando do Al-Shabaab, que é uma quinta força ali, e apesar de não ser um dos 4 clubes que foram privatizados, um dos 4 grandes que foram privatizados, é um clube que recebe bastante apoio da liga em relação aos demais. Então, se o clube entende que tem uma oportunidade de se reforçar com um jogador de prateleira europeia, por exemplo, eles vão olhar aquele jogador que veio de outro clube, que é um caso do Cuejá, que já está ali na Arábia Saudita há muito tempo, que eles entendem que está abaixo desse jogador de prateleira de Europa. Então o Cuejá ele já vinha dessa outra janela com essa carga da torcida falando, não, a gente tem que trazer um jogador de prateleira maior, porque o clube tem que brigar no topo, e ele entrou nessa janela já com essa pressão. E os nomes para a posição de volante saíram no mercado, saíram as negociações, os primeiros contatos do Al-Shabaab com Leandro Paredes da Roma e com Mário Lemina, que são jogadores de prateleira acima do Cuejá. Então se confirmou isso de que o clube estava buscando reforçar essa posição. Na tua avaliação, tu já tem um spoiler aí que acha que pode ser interessante. Cuejar no Grêmio, o que te parece? Cara, eu acho que encaixa bem no esquema do Grêmio. Eu acho que ele casa ali com o Villasanti, com o Cristaldo. Acho que ele cai como uma luva ali no sentido de quando você olha para o meio campo, eles têm habilidades que se completam ali. O Cuejá é um jogador muito defensivo, não à toa ele jogou como zagueiro no Al-Shabaab. Ele tem um passe de qualidade, ele faz uma saída ali, ele aproxima dos zagueiros e tem um passe ali de qualidade para ligar com o meio campo. Ele tem uma boa bola longa, então ele pode acionar os pontas eventualmente, que era algo que ele fazia muito no Al-Hilal e continuou fazendo no Al-Shabaab. Ele tem as características defensivas de um volante camisa 5 mesmo ali, de desarme, interceptação. Então, é esse jogador que tecnicamente chega no Grêmio. A questão física, eu acho que vai sendo notada ao longo da temporada, vai sendo notada porque é um jogador que acaba se entregando muito em campo, então exige muito do físico, e à medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo, isso é quase que natural. Vini, queria te agradecer imensamente, Vini Pereira, do canal Central do Arapão, que também participa do canal Gold, muito obrigado, eu vi que tu já esteve lá recentemente, esteve com o próprio Cuejar, parabéns pelo teu trabalho, estou conhecendo agora, acabei de seguir, peço para todo mundo, Instagram, @Central do Arapão, para acompanhar a galera. Obrigado aí pelo convite. A gente esteve lá em novembro, a gente está lá essa semana de novo, então a galera que quiser acompanhar um pouco mais por dentro do futebol saudita, dos clubes ali, a gente vai estar lá essa semana fazendo entrevista com um monte de jogador. O nosso correspondente que está lá, o Henrique, ele acabou encontrando com o Cuejá lá no Al-Shabaab, porque ele estava no Al-Shabaab agora de manhã. Ele falou, cara, o Cuejá estava aqui, a gente tentou ir para cima dele, quando a gente estava chegando perto, ele puxou o telefone, deu um migué ali, pegou no telefone, foi para a parte administrativa do clube, ele não foi para o campo com os outros jogadores, então já é um indicativo de que ele está resolvendo a parte burocrática. Eu tive com ele no ano passado também, eu tinha perguntado para ele, e aí, vai voltar para o Brasil? Ele falou, não, que Brasil o quê? O Brasil é uma loucura, mas felizmente ele tá vindo aí pro Brasil para reforçar o Grêmio, é um jogador que eu acho que pode entregar muito ao clube. E a galera que quiser saber mais dos jogadores brasileiros que estão lá, de tudo que acontece no futebol saudita, siga o Central do Arabão no Twitter, Central Arabão no Instagram, e a gente está nos comentários do canal Gold de todos os jogos da Liga Saudita. Vini Pereira no JB+.